Muito boa tarde para você que está chegando. Everton Guimarães, tudo bem com você? A torcida do Cruzeiro não ficou satisfeita com essa não renovação com o Fábio. Agora, é outro tempo, outro padrão, outro modelo de negócio, é clube-empresa, tudo é diferente. E aí o coração não é tão importante, muitas vezes, quando uma gestão se forma. Everton, a sua opinião e também a sua impressão em relação a essa notícia. Boa tarde. Beijo, Renata. Boa tarde. Abraço a você, beijo pro Chico, pro Edu também, a você de casa. Renata, direitos e deveres, né, de quem compra e de quem vende, né? É um direito do Ronaldo, do time do Ronaldo, de tomar as decisões mesmo que elas sejam impopulares, mesmo que elas causem rupturas muito sérias. Mas é um dever da equipe do Ronaldo e de sua equipe, entenderem que o futebol não é a linha de produção que produz esse telefone, né? Que chega lá no final da linha de produção, ele é embalado e vai para o mercado, para ser negociado. Futebol envolve paixão, futebol envolve muito mais do que uma linha fria de produção e que a frieza dos números esteja acima de qualquer outra coisa. Não é assim, porque o que leva uma figura como o Ronaldo a comprar um clube é o seu torcedor, é o que aquilo pode gerar de receita para a empresa. E por trás disso tem um negócio chamado paixão. E essa paixão, ela foi forjada ao longo desse mais de um centenário com base em vitórias, títulos, a construção de uma paixão ao longo desse centenário. E o Fábio, na minha modestíssima opinião, é o maior atleta da história do Cruzeiro, porque eu acho que Dirceu Lopes e Tostão são semideuses, né? Disse isso aqui, eu acho que ontem. Mas o Fábio é o maior jogador da história do Cruzeiro. Então, quando você chega e compra o Cruzeiro, você precisa entender o tamanho de uma figura como o Fábio. É óbvio que existe uma dívida de cerca de 18 milhões que o Fábio tem para receber do clube. Eu entendo que se fazem um registro de contrato com o Fábio, essa dívida pode cair para a SAF. E uma dívida que já está acima de 1 bi, ela pode ser ainda maior. Eu entendo tudo isso. Eu entendo tudo isso. Eu sei o tamanho do problema do Cruzeiro, mas eu acho que foram inábeis, muita inabilidade, imperícia e imprudência na condição disso. Então, vamos ter mais tempo para falar, vamos falar muito sobre isso, Renata. Sem dúvida, porque vai repercutir ainda muito. Agora, a gente deu aqui uma notícia que não é nossa, mas é de um site português, dizendo que Carlos Carvalhal é o novo técnico do Atlético Mineiro. Everton Guimarães, como é que tá aí a fofoca? Já é realidade? Por enquanto é só um boato? Alguém desconversou? Alguém negou? Qual é a situação de momento sobre o novo treinador do Atlético? Então, Renata, o que eu recebi de informação agora é que a multa que o Atlético pretende pagar para tentar a liberação do Carvalhal, ela não é 2 milhões de euros. O Atlético ainda tenta negociar, mas 2 milhões de euros o Atlético não pagaria pela liberação do Carvalhal. É o que eu recebi agora de informação aqui. Eu acho muito pouco provável que o Atlético invista tanto dinheiro para pagar a multa de um treinador. Caro é aquilo que não dá retorno. E aí, voltando para o futebol, né? Caro é aquilo que não dá retorno. Então, se o Carvalhal chega e a coisa vira, e o Atlético tem um ano, não vou dizer tão frutífero quanto foi o ano passado, mas se o Carvalhal chega e a coisa acontece, acho que não vão questionar qualquer multa que seja paga para a liberação dele. Agora, o que eu tenho de informação, quando essa notícia veio de Portugal para cá, eu busquei informação se, bom, faz sentido isso aqui, porque eu disse ontem que há uma preocupação muito grande entre o Atlético, em o Atlético arrecadar o máximo, cortar custos, porque a dívida está aí, a dívida é muito grande. Então, não justifica você emprestar o Natan para o Fluminense, o Johan para o Red Bull Bragantino, o Alan Franco para o Charlotte, receber pelo empréstimo, deixar de pagar salários e depois de toda essa operação, sei lá, pagar 2 milhões de euros pelo Carvalhal. Então, o que eu recebi de informação agora é de que a coisa está caminhando bem, mas que os valores aplicados no pagamento da multa para a liberação do Braga ao Atlético não está nos moldes dos 2 milhões de euros, conforme anunciado pelos colegas lá de Portugal. Independentemente de qualquer coisa, parece que está muito bem adiantada
a negociação. Renata, eu não vou cravar aqui porque eu não tenho nada mais que a informação que eu acabei de dar de que os valores não procedem. Mas que a coisa está bem encaminhada, tá. Parece que realmente o Carvalhal será treinador do Atlético na temporada. Eu confesso que eu tô curiosa para ver o trabalho dele. Se puder mesmo ter a chance, acho que vai ser bacana para o futebol brasileiro testar um outro jeito de treinamento, não é, Edu? Ver uma pessoa que ainda não teve essa oportunidade. E hoje é uma onda favorável aos treinadores portugueses, mesmo que a gente não tenha essa oportunidade há tanto tempo, mas vimos recentemente Jorge Jesus e agora o Abel Ferreira com muito sucesso. Boa tarde. Chico. Fala, Edu. Everton, todo mundo, boa tarde. Ontem eu fiz o comentário aqui, né? Portugal é um país pequeno. Portugal é menor que Pernambuco e tem uma população que é um pouquinho maior do que a da grande BH, onde está o Everton. Tá? Compara com o Brasil. Só que, nesse território, desde 1975, tem escola de treinador. É isso. E tem 11 unidades em todo Portugal. Aqui tem uma que foi criada agora. Tem que fazer o curso lá na CBF para tirar licença A, licença B. R$21.000, aquela coisa toda. Então, talvez não tenha um monte de treinadores que nós queremos que tenha. Mas tem 12 mil muito bons, ou pelo menos muito bem formados, ao longo desse tempo. Eles têm método, né? Exato. Tem uma linha de... O Chico estava falando lá de linha de produção. Tem uma linha de produção de treinadores. Agora, nem todos são talentosos, como em qualquer coisa, né? Qualquer profissão, você pode ter aqueles que são habilitados, mas não são talentosos. Aqueles que são talentosos e não são habilitados. Vamos ver, mas eu tenho muita curiosidade também. A minha curiosidade é com Flamengo e com Atlético, em se confirmando essa informação. Às vezes, não é porque a gente está aqui no dia a dia, trabalhando loucamente, com muita informação, que a gente não possa também sonhar com coisas boas no futebol. Por exemplo, eu acho que o resultado sempre vai ser mais importante em qualquer lugar, não é só no Brasil. Em qualquer liga do planeta, o resultado é o primeiro objetivo. Mas eu gostaria de ver também critérios, métodos. Por exemplo, assim, hoje você sabe que alguns treinadores vão assumir alguns clubes e vão, de repente, motivar rapidamente, tem prazo de validade, vão fazer um trabalho que a curto prazo pode aparecer, mas não vai render frutos para uma sequência. E hoje a gente vê treinadores como Abel Ferreira, chegou aqui discreto, desconhecido, vindo do futebol grego e em um ano ele conquista 2 Libertadores. Isso é um fenômeno, é muito mérito. Isso não acontece no Brasil. Isso é raro, há quanto tempo não acontecia? Então você vê um Jorge Jesus que fez o que fez, com um timaço nas mãos. Que bom, ele tem os seus méritos também. Não é porque só os jogadores são ótimos. Alguma coisa ele fez nos treinamentos, na conversa, na metodologia, que também ajudou esse time a se capacitar ainda mais. É isso. Por que não acreditar em trabalhos de mudança de filosofia, de pegar jogador por jogador, de conversar, de explicar, de saber o que quer? É isso. Eu gostaria de profissionalismo aqui. Tem um detalhezinho que não explica tudo, mas que complementa tudo isso que a gente está falando sobre os técnicos portugueses, que é só um detalhe, tá? Mas ajuda a explicar. O Abel Ferreira, quando chega ao Palmeiras, ele começa a ler livros sobre o futebol brasileiro. Aliás, ele começa a procurar e vê que existe pouco. E aí pega a escola de Tele Santana, pega um livro escrito pelo Tele, para tentar entender como joga o futebol brasileiro. Aí o Paulo Souza já solicita à Embaixada Rubro-Negra livros que contam a história do Flamengo, que serão entregues a ele quando ele chegar no Brasil. Isso é diferente. É um cara que está preocupado em saber a história do clube onde ele está chegando, de tentar entender qual é o ambiente. Aí ele solicita um telão no Ninho do Urubu para fazer apontamentos táticos durante o treinamento. É coisa que a gente não tem aqui. E a gente vai fechar os olhos para isso? Os caras são diferentes mesmo. Fazer o quê? Correr atrás. Correr atrás. Agora, Everton Guimarães, a gente vê que é uma tentativa mesmo de mudança, não de mentalidade, porque o Atlético Mineiro teve um trabalho excepcional. Ele não está trocando de treinador porque ele não tinha a pessoa certa. A pessoa certa estava lá e não quis permanecer. Por outros motivos, por prioridades pessoais, acabou deixando o Atlético. E hoje, o clube foi obrigado a encontrar um treinador. Então, para quê? Você vai insistir em filosofias que em outros lugares não deram certo aqui no Brasil, em outros clubes. Insiste em algo novo, diferente. O Flamengo tentou o Dome, não deu certo. Mas não tem o currículo, não tem a rodagem, que, por exemplo, tem um Carvalhal, que tem outros treinadores portugueses também. Então, o Jorge Jesus, se a gente for comparar, eu acho interessante. Tomara que dê negócio e que me surpreenda, que seja bom, que seja positivo, não só para o Galo, Everton, mas para o futebol brasileiro.
Renata, acho que pode ser sim. Eu entendo o posicionamento do Edu sobre essa febre, né? Mas o futebol tem dessas coisas. Eu não sei se foi aqui, não sei se foi o Chico que disse isso ontem, ou se foi aqui no meu programa, que disseram que na época que o Carille ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, começaram a pegar um monte de auxiliares e achar que eles iriam resolver o problema. Aí daqui a pouco você tem uma tendência a trazer... Parece até que foi você que disse isso, Renata. Você tem uma tendência, pega treinadores mais experientes e a coisa começa a funcionar. Daí você tem uma tendência a tergiversar, né? Partir para um caminho de trazer treinadores mais experientes e tal. Eu acho um caminho natural. O que eu não acho natural, por exemplo, é você trazer um treinador como Abel, como Jorge Jesus, como Carvalhal e entender que eles são a salvação do futebol brasileiro. O Cuca não é gringo e o Cuca fez um trabalho, o Cuca montou o maior Atlético da história. É um negócio assim absurdo que o Cuca fez. E o Cuca não é gringo. Sabe? Mas eu devo reconhecer que o Jorge Jesus fez um trabalho impecável no Flamengo e que o Abel Ferreira fez um trabalho impecável no Palmeiras. Ai, mas o Palmeiras não joga de forma tão bonita. Dane-se! Mas tá levantando um troféuzinho todo final de temporada. Nesse caso, na temporada passada, 2 na mesma temporada. Então, eu não sou desses que criticam o fato de ser daqui ou ser de fora. Eu acho que o Carvalhal, o Jorge Jesus, ele trouxe benefícios. Ele ensinou também. Alguém absorveu algo do Jorge Jesus, alguém está absorvendo algo do Abel Ferreira e alguém pode absorver algo do Carvalhal. Agora, para fechar, eu acho importante, Renata, que as pessoas queiram executar um determinado projeto, processo, trabalho. Se a cabeça não estiver 100% voltada para o projeto, isso vale para a gente aqui no Jogo Aberto. Por que a coisa funciona aqui tão bem? Porque todos nós estamos remando para o mesmo lado. O Cuca não queria. Chegaram a oferecer um aumento substancial de salário para ele, ele não queria. E parece que o Jorge Jesus não queria, mas o Carvalhal quer. Então, se o Carvalhal quer, se o projeto que foi oferecido agradou, bem-vindo ao Clube Atlético Mineiro. É isso aí. Agora, falando em técnico português, o Abel Ferreira já voltou para o Brasil das férias, se reapresentou antes do que o elenco, foi olhar esses meninos que estão disputando a Copinha, dar uma força, já estava se preparando para o Mundial e é o cara que sabe que agora vai ter uma responsabilidade, que é disputar uma competição tão sonhada pela torcida. Fora isso, a Leila Pereira deu uma coletiva e falou que não quer quebrar, não, o Palmeiras de jeito nenhum. Eu não tenho problema absolutamente nenhum de falar não é possível, não vou fazer, porque não é bom para o Palmeiras. Estamos em busca, não é, de novos atletas, mas sempre, gente, com responsabilidade. Eu vou ser bem clara com vocês. Eu não vou quebrar o Palmeiras, eu não vou fazer isso, tá? Eu estou aqui para fazer um trabalho responsável. Eu não vou fazer pagamentos, eu não vou fazer contratações com valores acima de uma realidade do Brasil. Eu não vou fazer isso. Mas quando eu digo isso, gente, não estou dizendo que eu não vou investir. O Palmeiras vai investir sim, sempre, sempre. Pessoal, eu não acredito no bom e barato. Isso não existe. Vocês lembram bem dessa frase, né? Bom e barato. Isso não existe e vocês viram o que aconteceu no passado, não é? Eu não acredito. Futebol é investimento, investimento alto. Tudo no futebol é muito caro. Então nós temos que ser o mais assertivo possível. É investir em jogadores jovens que nos tragam retorno esportivo e futuramente financeiro. Eu não quero que o Palmeiras tenha a experiência que vários clubes brasileiros têm tido. Esse não é o futuro que eu quero para o Palmeiras. Vou deixar o Palmeiras melhor esportivamente e financeiramente. E eu acho que é isso que o torcedor quer. Então, toda vez, gente, que vocês forem insistir na contratação de um jogador, não é? Vocês sabem, o torcedor é inteligente. O torcedor, o que vocês querem é o que eu quero. Eu quero o Palmeiras campeão, eu quero o Palmeiras vitorioso. Eu estou cansada de dizer, eu não quero mais ser protagonista. Protagonista nós já somos, entende? Eu vou lutar sempre para o Palmeiras ser vitorioso. Mas não adianta eu ser vitoriosa e vocês serem vitoriosos esse ano e no ano seguinte eu quebrar o clube. Isso é uma loucura, entendeu? Eu não vou fazer.
Sabe que mulher é detalhista, a gente observa tudo, não é? E os homens também, logicamente. Agora, olhando a Leila com a camisa do Palmeiras, dando uma entrevista coletiva, a primeira do ano, eu acho sensacional, não é? Ela se mostra o que ela é, uma gestora, uma administradora, mas também uma torcedora do Palmeiras. Isso é importante. E ela tá falando que não vai fazer loucuras, até porque já tem um time bem montado, tem uma comissão técnica extremamente vitoriosa, tem praticamente tudo bem encaminhado. Agora, Pessoal, será eu não que... acredito no bom e barato. E ela disse uma coisa também na coletiva, que ela não pretende transformar o Palmeiras num clube empresa, mas ela administra o Palmeiras como uma empresa. É uma frase bem importante para a gente lembrar na sequência, né, Edu? Gostei. Sabe por quê? Por quê? Porque eu estava ouvindo atentamente o que o Everton estava falando agora há pouco do Cruzeiro. E ele fez uma defesa apaixonada da paixão no futebol. Falando que o futebol tem paixão. Empresa não tem. Principalmente empresa de capital aberto, que vende ações. O importante é dar lucro. E isso tanto faz a empresa. Pode ser uma administradora de edifício, pode ser uma venda que vende prego, pode ser uma que produz transatlântico, ou uma que vende seguro, ou uma de futebol. Empresa. Isso não é crime, isso não é errado, é o objetivo dela. Todas essas empresas, nenhuma dessas empresas que eu falei quer vender prego, quer vender seguro. Eles querem dar lucro no fim. Mas ninguém torce pro prego, né? Só que, peraí, calma. Não, né? Peraí. Ninguém torce pro prego. Só que eu não sei até que ponto que isso é importante pro gestor da empresa. Sabe por quê? Ele vende. Se não estiver dando certo, ele vende. É diferente do clube. Essa administração que a Leila está propondo, eu acho que é o ideal para o clube de futebol. É uma administração que tem olhar profissional, mas que, primeiro, tem coração envolvido e que daqui a 4, 3 anos, quanto é o mandato do Palmeiras? 3, né? 3. Daqui 3 anos, se não tiver bom, troca. Mas eu acho que, E quem por exemplo, troca é pressão a de gente torcedor, viu- pressão de diretor, de pressão de conselheiro. Na empresa, não. A Empresa, o cara é gente dono. viu um Flamengo com Eduardo Bandeira de Mello, onde só pagava dívidas, criticado, não ganhava os títulos Times que se modestos. esperavam, a torcida reclamando demais, e de repente ele entrega para a próxima gestão, que aí vem uma onda toda de títulos, de disputar os principais campeonatos, de formar um elenco muito forte, muito caro e poder pagar por isso. Então eu acho que, às vezes, infelizmente no futebol, não só brasileiro, para você sanear um clube, você precisa de sacrifício. O torcedor não espera isso. O torcedor, ele não quer nem saber se está endividado, Dinheiro se não é tem dele. dinheiro ou não. Ele quer ver o que está em campo. Quem é que está correndo, quem é que está representando aquele time. Ele quer cobrar, ele quer xingar, ele quer aplaudir. E ele tem esse direito. Posso Mas, dar na um verdade, exemplo? o administrador, ele tem que saber equacionar tudo isso. Quer ver? Vou dar um Esse é exemplo. o problema, esse é o Daqui a desafio. faz quanto? 5, 6 anos que começamos a ter Campeonato Brasileiro e Libertadores junto, né? 17. Por aí, 17 faz foi o 4, 5, primeiro 6 anos. Muito bem. Então era momento separado. Agora, então, você tem reta final de Campeonato Brasileiro com reta final e a de Copa do Libertadores. Brasil também. Copa do Brasil e Sul-Americana. Tudo fechando ao mesmo tempo. isso. Se eu sou gestor, dono do clube, eu viro pro técnico e falo assim, está disputando os dois? Joga o Campeonato Brasileiro no lixo. No lixo! Mas não Sabe por quê? pode, Não. Sabe por quê? Porque cada dólar que eu ganho lá na Libertadores vão ser R$6 que eu vou ganhar aqui no Brasil. Eu não quero. Campeonato Brasileiro, joga fora. Agora, Tá, se mas eu tá sou falando- gestor de coração, de gestão de empresa de coração, eu digo não, vai nos dois. Vai nos dois e a gente vai vendo como Presidente, administra. a gente não sabe, mas eu acho difícil um presidente abrir mão, assim, ostensivamente. Presidente. O dono Mas vai atrás do lucro, isso aí é um senhoras e problema senhores. mais complexo, da CBF que não valoriza a sua própria liga. Mas a que FIFA não paga tá mais na valorizando. Copa do Brasil do que no Brasileiro, que inclusive não para o campeonato em datas FIFA, que dá prejuízo técnico com as rodadas finais de clubes que já decidiram a sua vida. Aí é outra questão. Muitos clubes fazem isso mesmo, focam nas Copas porque paga mais. Everton, a gente vai ver aí em Minas exatamente essa nova gestão do Cruzeiro, empresarial, um clube empresa, uma SAF, né? Como a gente chama agora. E vai olhar também o futebol tradicional. Vai ser interessante comparar os dois modelos. Renata, até porque o Cruzeiro vai ser a referência para muitos outros, né? É curioso que o Cruzeiro abriu, aí daqui a pouco veio o Botafogo, muita gente enxergou que o negócio do Botafogo foi melhor para quem comprou. Aí o América estava na bica de assinar com o investidor. Aí havia tratado de 70-30, o investidor queria mais, queria um percentual maior, porque o Cruzeiro havia vendido 90%.
e o Botafogo 100%, aí chegaram, a gente até coloca o dinheiro, mas a gente quer um pouco mais. Aí o Salum disse, não tem interesse, pô, a dívida do América é só 80 milhões, eu digo só em relação a um bi do Cruzeiro, mais de um bi do Cruzeiro, a um bi do Atlético, a outras tantas dívidas como a do Fluminense, também na casa de um bi e tal. A do América é 80 milhões. Aí o Salum disse, não queremos. E romperam definitivamente com Joseph da Grossa, que é o investidor aí gringo. A questão é essa, o Cruzeiro deu pontapé e agora os clubes vão meio que se espelhar no que der certo ou errado no Cruzeiro. Todo mundo vai tentar fazer diferente com os seus clubes, mas eu acho que é uma tendência. Você está falando de tendência de treinadores, né, Renato? Agora todo mundo olhando para Portugal e tal. Acho que é a tendência de SAF também. Muito em breve a gente vai ver vários outros clubes entrando nesse processo aí que vai, de certa forma, salvar os clubes.